Eu, Robô. Capítulo 1. Robbie. 98, 99, 100. Glória tirou o bracinho rechonchudo da frente dos olhos e ficou de pé por um instante, franzindo o nariz e piscando sob a luz do sol. Então, tentando observar todas as direções ao mesmo tempo, ela se afastou com alguns passos cautelosos da árvore na qual estava encostada. Ela levantou a cabeça para investigar as possibilidades de um amontoado de arbustos à direita. Depois se afastou para obter um ângulo melhor, a fim de ver seus vãos escuros. O silêncio era profundo, exceto pelo incessante zumbido de insetos e o ocasional gorjeio de um pássaro robusto desafiando o sol do meio-dia. Aposto que ele foi para dentro de casa, disse Glória, fazendo beicinho. E eu disse a ele 1 milhão de vezes que isso não é justo. Apertando os pequeninos lábios e fazendo uma carranca que lhe franzia a testa, ela seguiu de maneira resoluta para a construção de 2 andares que ficava logo após a entrada da garagem para os carros. Ela ouviu, tarde demais, o farfalhar atrás de si, seguido pelo ploc-ploc, característico e ritmado dos pés metálicos de Robbie. Ela se virou para ver seu companheiro triunfante sair do esconderijo e correr para a árvore a toda velocidade. Glória gritou, aflita. Espere, Robbie. Isso não foi justo, Robbie. Prometeu que não iria correr até eu encontrar você. Seus pezinhos não conseguiram fazer grandes progressos contra as passadas gigantescas de Robbie. Então, a pouco mais de 3 metros do alvo, as passadas de Robbie diminuíram de repente a um mero passo de tartaruga. Com uma última arrancada em velocidade, ela passou correndo por ele, ofegante para tocar no tronco da árvore primeiro. Com alegria, ela se virou para o fiel Robbie e, com a mais vil ingratidão, recompensou-o por seu sacrifício zombando dele de forma cruel por sua falta de habilidade ao correr. Robbie não consegue correr, gritou ela, o mais alto que pôde, com sua voz de menina de 8 anos. Posso vencê-lo a qualquer momento. Ela cantava as palavras em um tom estridente. Robbie não respondia, é claro. Não com palavras. Em vez disso, ele imitava uma corrida distanciando-se até que Glória estivesse correndo atrás dele, esquivando-se dela por pouco, forçando-a a girar inevitavelmente em círculos, chacoalhando os bracinhos estendidos. Robbie, gritou ela, fique parado! E ela soltou uma risada, por entre espasmos ofegantes. Até que ele se virou de repente e a levantou, rodopiando-a, de forma que, para ela, o mundo sumia por um instante deixando um vazio azul embaixo, e as árvores verdejantes se estendiam com avidez em direção ao vácuo. Então ela voltou à grama uma vez mais, encostada na perna de Robbie e ainda segurando um dedo rígido e metálico. Depois de algum tempo, Glória recobrou o fôlego, ajeitou inutilmente o cabelo desgrenhado em uma vaga imitação de um dos gestos da mãe e se virou para ver se o vestido estava rasgado. Ela deu um tapa no torso de Robbie. Menino mau, vou bater em você. E Robbie se encolheu, colocando as mãos sobre o rosto, de modo que ela teve que acrescentar. Não vou não, Robbie. Não vou bater em você. Mas, de qualquer forma, é minha vez de me esconder agora, porque você tem pernas mais compridas e prometeu não correr até que eu o encontrasse. Robbie concordou com a cabeça. Um pequeno paralelepípedo com bordas arredondadas cujos cantos eram ligados por meio de um tubo pequeno e flexível a outro paralelepípedo semelhante, porém muito maior, que servia de torso. E virou-se para a árvore de maneira obediente. Uma película fina e metálica cobriu seus olhos brilhantes e de dentro do seu corpo surgiu um constante e sonoro tic-tac. Não espie e não pule nenhum número, advertiu Glória, e correu para se esconder. Com uma regularidade invariável, os segundos se passaram e no 100º subiram as pálpebras. Com seu tom de vermelho brilhante, os olhos de Robbie analisaram as possibilidades. Eles pararam um instante sobre um pedaço de tecido xadrez colorido que assomava por detrás de uma rocha. O robô avançou alguns passos e se convenceu de que era Glória que estava agachada ali atrás. Devagar, permanecendo sempre entre Glória e a árvore, ele avançou rumo ao esconderijo. Quando Glória estava inequivocamente à vista e não podia mais sequer dizer a si mesma que não tinha sido descoberta, ele estendeu um braço na direção dela, batendo o outro contra a própria perna, de modo que voltou a fazer barulho. Glória saiu do esconderijo de mau humor. Você espiou, exclamou ela injustamente. Além disso,
Estou cansada de brincar de esconde-esconde. Quero um passeio. Mas Robbie ficou magoado com a acusação injusta. Então sentou com cuidado e chacoalhou pesadamente a cabeça de um lado para o outro. Glória mudou de imediato para um tom de gentil persuasão. Vamos lá, Robbie. Eu não quis dizer que você espiou. Leve-me para um passeio. No entanto, Robbie não iria se deixar persuadir com tanta facilidade. Ele olhou de forma obstinada para o céu e chacoalhou a cabeça de forma ainda mais enfática. Por favor, Robbie, por favor, me leve para um passeio. Ela envolveu o pescoço do robô com os braços rosados e deu-lhe um abraço apertado. Depois, mudando de humor por um instante, ela se afastou. Se não me levar, vou chorar. E contorceu terrivelmente o rosto, preparando-se para fazê-lo. O insensível Robbie prestou pouca atenção a essa horrível possibilidade e chacoalhou a cabeça uma terceira vez. Glória achou necessário usar seu trunfo. Se não me levar, exclamou ela, de forma acalorada, não vou mais contar histórias para você, e pronto, nenhumazinha. Robbie cedeu imediata e incondicionalmente diante desse ultimato, afirmando de modo enérgico com a cabeça até o metal do pescoço chiar. Com cuidado, ele levantou a garotinha e colocou em seus largos e achatados ombros. A ameaça de choro de Glória se desvaneceu de imediato e ela gritou de felicidade. A pele metálica de Robbie, mantida a uma temperatura constante de mais ou menos 21 graus por bobinas de alta resistência, passava uma sensação agradável e confortável. Assim como era encantador o barulho maravilhosamente alto que os saltos dos sapatos da menina faziam quando ela batia de forma ritmada contra o peito do robô. Você é uma aeronave costeira, Robbie. Uma grande aeronave prateada. Estenda os seus braços para os lados. Você tem que fazer isso, Robbie, se quiser ser uma aeronave. A lógica era irrefutável. Os braços de Robbie eram asas pegando as correntes de ar, e ele era uma aeronave prateada. Glória virou a cabeça do robô e inclinou-se para a direita. Ele se curvou de maneira brusca. Glória equipou a aeronave costeira com um motor que fazia brrr, e depois com armas que faziam pou e shh. Piratas estavam em perseguição e as armas da nave estavam entrando em ação. Os piratas chegavam aos montes. Peguei mais um, e outros dois, gritou ela. E depois, mais rápido, homens, disse Glória de maneira imponente. Estamos ficando sem munição. Ela fez pontaria por cima do ombro com uma coragem destemida e Robbie era uma nave espacial com dianteira achatada zumbindo pelo vácuo em aceleração máxima. Ele acelerou por todo o campo até um trecho de grama alta do outro lado, onde parou tão de súbito que provocou um grito de sua ruborizada passageira, e então a fez rolar na relva macia e verde. Glória arquejou e resfolegou, soltando sussurradas exclamações intermitentes de "isso foi legal". Robbie esperou até ela recuperar o fôlego e depois puxou delicadamente uma mecha de cabelo. "Você quer alguma coisa?" disse Glória, os olhos arregalados com um ar de aparente e despretensiosa complexidade que não enganou nem um pouco sua enorme babá. Ele puxou o cacho com mais força. "Ah, eu sei. Você quer uma história." Robbie aqueceu sem demora. "Qual?" Robbie fez um semicírculo no ar com o dedo. "De novo?" protestou a garotinha. "Eu contei Cinderela para você 1 milhão de vezes. Você não se cansa dela? É coisa de bebê." Outro semicírculo. "Ah, tudo bem." Glória se preparou. Examinou os detalhes do conto em pensamento, bem como suas criações próprias, as quais ela tinha em grande quantidade, e começou. "Está pronto? Bem, era uma vez, havia uma linda menininha chamada Ela, que tinha uma madrasta terrivelmente malvada e 2 meias-irmãs muito feias e muito malvadas. E... Glória estava se aproximando do clímax da história. Era quase meia-noite e tudo estava voltando ao seu surrado formato original, em um piscar de olhos. Robbie ouvia tudo sob grande tensão nervosa e com os olhos brilhando, quando houve uma interrupção. "Glória!" Era o som estridente de uma mulher que estivera chamando não uma, mas várias vezes, e tinha o tom nervoso de alguém cuja ansiedade estava começando a superar a impaciência. "Mamãe está me chamando", disse Glória, não muito feliz. "É melhor você me levar de volta para casa, Robbie." Robbie obedeceu de pronto, pois, de algum modo, havia uma coisa nele que achava melhor obedecer à Sra. Weston sem a mínima hesitação.
O pai de Glória raramente estava em casa durante o dia, exceto no domingo. Hoje, por exemplo, quando estava, mostrava ser uma pessoa amigável e compreensiva. A mãe de Glória, contudo, era uma fonte de inquietação para Robbie e havia sempre o impulso de sair de fininho de perto dela. A senhora Weston os avistou assim que se levantaram de trás das moitas de grama alta que os camuflava, e se recolheu para dentro de casa para esperar. Quase fiquei rouco de tanto gritar, Glória, disse ela, brava. Onde você estava? Eu estava com Robbie, disse Glória com voz trêmula. Eu estava contando Cinderela para ele e esqueci que era hora do jantar. Bem, é uma pena que Robbie tenha esquecido também. E então, como se isso a tivesse lembrado da presença do robô, ela se virou para ele. Pode ir, Robbie. Ela não precisa de você agora. E em seguida acrescentou com brutalidade. E não volte até que eu o chame. Robbie se virou para ir embora, mas hesitou quando Glória gritou em sua defesa. Espere, mamãe. A senhora precisa deixar Robbie ficar. Eu não terminei de contar Cinderela para ele. Eu disse que ia contar Cinderela e a história não acabou. Glória! De verdade mesmo, mamãe. Ele vai ficar tão quieto que a senhora não vai nem perceber que ele está aqui. Ele pode se sentar na poltrona do canto e não vai dizer uma palavra. Quero dizer, ele não vai fazer nada, não é, Robbie? Robbie, quando chamado, meneou a cabeça maciça para cima e para baixo uma vez. Glória, se você não parar com isso imediatamente, não vai ver Robbie durante uma semana. A menina baixou os olhos. Tudo bem, mas Cinderela é a história favorita dele e eu não terminei, e ele gosta tanto dessa história. O robô saiu com um passo triste e Glória conteve um soluço. George Weston estava confortável. Era um hábito seu ficar confortável aos domingos. Um belo e farto almoço em um lugar reservado. Um bom sofá macio e bem gasto em que se esparramara. Um exemplar do Times. Chinelos nos pés e sem camisa. Como seria possível não estar confortável? Ele não ficou satisfeito, portanto, quando sua mulher entrou. Depois de 10 anos de casados, ele ainda era indescritivelmente tolo a ponto de amá-la, e não havia dúvida de que ele ficava sempre feliz em vê-la. No entanto, as tardes de domingo, logo após o jantar, eram sagradas para ele, e sua ideia de completo conforto era ser deixado em solidão absoluta por 2 ou 3 horas. Por conseguinte, ele fixou o olhar nas últimas notícias sobre a expedição Lefebvre Yoshida a Marte. Esta deveria decolar da base lunar e poderia realmente ser bem-sucedida, e fingiu que ela não estava lá. A senhora Weston esperou pacientemente por 2 minutos, depois impacientemente por mais 2 e por fim quebrou o silêncio. George. George, estou falando com você. Quer fazer o favor de baixar esse jornal e olhar para mim? Farfalhando, o jornal caiu ao chão e Weston virou-se para a mulher com um ar aborrecido. O que foi, querida? Você sabe o que é, George? É Glória e aquela máquina horrível. Que máquina horrível? Não finja que não sabe do que estou falando. É aquele robô que Glória chama de Robbie. Ele não a deixa nem por um segundo. Bem, e por que ele deveria? Ele não deve deixá-la. Ele com certeza não é uma máquina horrível. É o melhor robô que o dinheiro pode comprar e tenho certeza absoluta de que ele me custou a renda de 6 meses. Mas ele vale a pena. É muito mais esperto do que metade do pessoal do meu escritório. Ele fez um movimento para pegar o jornal de volta, mas sua mulher foi mais rápida e pegou com violência. Ouça o que eu digo, George. Não vou confiar a minha filha a uma máquina, e não me importa quão esperta ela seja. Ela não tem alma e ninguém sabe o que pode estar pensando. Crianças simplesmente não foram feitas para serem protegidas por uma coisa de metal. Weston franziu as sobrancelhas. Quando você decidiu isso? Ele está com Glória há 2 anos e não vi você se preocupar até agora. Era diferente no começo. Era novidade, diminuiu a quantidade de trabalho que eu tinha e estava na moda. Mas agora, não sei. Os vizinhos... Bom, o que os vizinhos têm a ver com isso? Veja bem. Um robô é infinitamente mais confiável que uma babá humana. Na verdade, Robbie foi construído com uma única finalidade: ser o companheiro de uma criancinha. Toda a sua mentalidade foi construída com esse propósito. Para ele, é impossível não ser fiel, dedicado e gentil. Ele é uma máquina construída assim. É mais do que se pode dizer dos humanos. Mas algo pode dar errado. Algo
A senhora Weston falou de um modo um tanto nebuloso sobre o interior de um robô. Algum pequeno dispositivo pode se soltar e aquela coisa horrível pode ficar possuída e... Ela não conseguia completar um pensamento bastante óbvio. Bobagem, negou Weston com um tremor nervoso involuntário. Isso é absolutamente ridículo. Na época em que compramos Robbie, tivemos uma longa conversa sobre a primeira lei da robótica. Você sabe que para um robô é impossível ferir um ser humano. Que muito antes que algo possa dar errado, a ponto de alterar a primeira lei, um robô ficaria completamente inoperante. É uma impossibilidade matemática. Além disso, um engenheiro da US Robot vem aqui 2 vezes por ano para fazer uma revisão completa na coitada da engenhoca. A chance de qualquer coisa que seja dar errado com Robbie não é maior do que a chance de você ou eu de repente ficarmos loucos. É consideravelmente menor, na verdade. Além disso, como você vai afastá-lo de Glória? Ele fez outra tentativa de pegar o jornal e sua mulher o jogou no outro cômodo com raiva. Mas é isso, George. Ela não brinca com mais ninguém. Há dezenas de garotinhos e garotinhas com quem ela deveria fazer amizade, mas ela não faz. Ela não chega perto deles a não ser que eu a force a fazê-lo. Isso não é jeito de uma menininha crescer. Você quer que ela seja normal, não quer? Você quer que ela seja capaz de participar da sociedade? Você está assustada a troco de nada, Grace. Finja que Robbie é um cachorro. Já vi centenas de crianças preferirem a companhia do cachorro do pai. Um cachorro é diferente, George. Precisamos nos livrar daquela coisa horrível. Você pode vendê-lo de volta para a empresa. Eu perguntei, você pode. Você perguntou? Veja bem, Grace. Não vamos beirar ao extremismo. Continuamos com o robô até Glória ficar mais velha e eu não quero que esse assunto seja mencionado de novo. Com essas palavras, ele saiu da sala com raiva. A senhora Weston encontrou o marido à porta 2 noites depois. Você precisa ouvir isso, George. Há um mau pressentimento na vizinhança. Sobre o quê? Perguntou Weston. Ele entrou no lavatório e sufocou qualquer resposta possível com um esguicho de água. A senhora Weston esperou. Sobre Robbie, respondeu ela. Weston saiu do lavatório com a toalha na mão, o rosto vermelho e bravo. Do que você está falando? Ah, é algo que está ganhando cada vez mais força. Tentei fechar os olhos à questão, mas não vou fazer mais isso. A maioria dos moradores considera Robbie perigoso. As crianças estão proibidas de chegar perto da nossa casa à noite. Nós confiamos a nossa filha a essa coisa. Bem, as pessoas não são racionais quanto a essas coisas. Então, elas que vão para o inferno. Dizer isso não resolve o problema. Eu preciso fazer as minhas compras aqui nesta cidadezinha. Tenho que encontrá-los todos os dias, e é pior ainda nas cidades grandes hoje em dia, no que se refere a robôs. Nova York aprovou um decreto proibindo a presença de quaisquer robôs entre o pôr do sol e o amanhecer. Tudo bem, mas eles não podem nos impedir de ter um robô dentro de casa. Grace, esta é uma das suas campanhas contra o robô. Eu a reconheço. Mas é inútil. A resposta ainda é não. Vamos continuar com Robbie. E, no entanto, ele amava a mulher. E o que era pior, sua mulher sabia. George Weston era, afinal de contas, apenas um homem. Coitado. E sua mulher se valia de todo e qualquer artifício que um sexo mais inábil e mais escrupuloso aprendeu, com razão e inutilidade, a temer. 10 vezes ao longo da semana seguinte ele gritou, Robbie fica, e esta é minha última palavra. E o grito era cada vez mais fraco e acompanhado por um gemido mais alto e mais agonizante. Chegou por fim o dia em que Weston se aproximou da filha de modo culposo e sugeriu que fossem a um lindo show Visivox na cidade. Glória bateu palmas, alegre. Robbie pode ir? Não, querida, disse ele, e recuou diante do som da própria voz. Não vão permitir um robô no Visivox, mas você pode contar tudo a ele quando voltar. Ele tropeçou sobre as últimas palavras e desviou o olhar. Glória voltou da cidade transbordando de entusiasmo, pois o Visivox tinha sido de fato um espetáculo lindo. Ela esperou o pai colocar o carro a jato na garagem desnível. Espere só até eu contar a Robbie, papai. Ele teria adorado o show, principalmente quando Francis Fran, que estava se afastando tão quietinho, acabou encostando com um dos homens leopardo e teve que correr. Glória riu de novo. Papai, existem de verdade homens leopardo na lua?
É provável que não, disse Weston, distraído. É só um faz de conta divertido. Ele não demoraria muito mais tempo com o carro. Iria ter que encarar a situação. Glória correu pelo gramado. Robbie, Robbie! Então, ela parou de repente ao avistar um lindo collie que olhava para ela com sérios olhos castanhos enquanto abanava o rabo contra uma coluna da varanda. Ah, que cachorro lindo! Glória subiu os degraus. Aproximou-se com cautela e o acariciou. É para mim, papai? A mãe tinha se juntado a eles. É sim, Glória. Não é lindo, macio e peludo? Ele é muito dócil e gosta de garotinhas. Ele sabe brincar? É claro, ele sabe fazer inúmeros truques. Você gostaria de ver algum deles? Agora mesmo. Quero que Robbie veja também. Robbie! Ela parou indecisa e franziu as sobrancelhas. Aposto que ele continua no quarto dele porque está bravo comigo por não levá-lo ao VisiVox. O senhor vai ter que explicar para ele, papai. Ele pode não acreditar em mim, mas ele sabe que se o senhor diz é porque é verdade. Weston apertou mais os lábios. Ele olhou para a mulher, mas não conseguiu chamar sua atenção. Glória se virou precipitadamente e desceu os degraus do porão, gritando enquanto descia. Robbie, venha ver o que o papai e a mamãe trouxeram para mim. Eles me trouxeram um cachorro, Robbie. Em 1 minuto tinha voltado com um olhar de menininha assustada. Mamãe, Robbie não está no quarto. Onde ele está? Não houve resposta. George Weston tossiu e demonstrou, de repente, um interesse excessivo em uma nuvem que vagava a esmo. Onde está Robbie, mamãe? Perguntou Glória com voz trêmula a ponto de chorar. A senhora Weston se sentou e puxou a filha delicadamente para perto de si. Não fique triste, Glória. Acho que Robbie foi embora. Foi embora? Para onde? Para onde ele foi embora, mamãe? Ninguém sabe, querida. Ele simplesmente foi embora. Procuramos e procuramos e procuramos por ele, mas não conseguimos encontrá-lo. Quer dizer que ele nunca mais vai voltar? Seus olhos estavam arregalados de terror. Pode ser que o encontremos logo. Continuaremos procurando por ele. Enquanto isso, você pode brincar com seu novo cachorro lindo. Olhe para ele. O nome dele é Relâmpago e pode... Mas os olhos de Glória estavam marejados. Eu não quero esse cachorro nojento. Quero Robbie. Quero que encontre Robbie para mim. Seus sentimentos tornam-se profundos demais para serem expressos por palavras, e balbuciando ela soltou um gemido agudo. A senhora Weston olhou para o marido em busca de ajuda, mas ele apenas arrastava os pés de forma taciturna e não desviava o olhar ansioso do céu. Então ela se concentrou na tarefa de consolar a filha. Por que você está chorando, Glória? Robbie era só uma máquina velha e asquerosa. Ele sequer estava vivo. Ele nem não era uma máquina, gritou Glória de maneira furiosa e antigramatical. Era uma pessoa como eu e você e era meu amigo. Eu quero Robbie de volta. Oh, mamãe, eu quero Robbie de volta. A mãe suspirou, derrotada, e deixou Glória entregue à tristeza. Deixe-a chorar, disse o marido. A tristeza de uma criança nunca é duradoura. Em poucos dias ela vai esquecer que aquele robô horrível algum dia existiu. Deixe-a chorar, disse ao marido. A tristeza de uma criança nunca é duradoura. Em poucos dias ela vai esquecer que aquele robô horrível algum dia existiu. Mas o tempo mostrou que a senhora Weston fora um pouco otimista demais. Era certo que Glória tinha parado de chorar, mas parou de sorrir também. E com o passar dos dias, ficou mais quieta e sombria. Aos poucos, sua atitude de infelicidade passiva foi desgastando a senhora Weston, e a única coisa que impedia a mãe de se render à impossibilidade de admitir a derrota para o marido. Então, uma noite, a senhora Weston entrou na sala, sentou-se e cruzou os braços furiosa. O marido esticou o pescoço a fim de olhar para ela por cima do jornal. O que é agora, Grace? É aquela criança, George. Tive que devolver o cachorro hoje. Glória não suportava vê-lo de modo algum, ela disse. Ela vai me levar a um colapso nervoso. Weston abaixou o jornal e seus olhos começaram a brilhar de esperança. Talvez devamos buscar Robbie de volta. Isso seria possível, sabe? Posso entrar em contato com... Não, replicou ela de maneira veemente. Não quero nem ouvir falar disso. Não vamos desistir assim tão fácil. Minha filha não será criada por um robô, nem que leve anos para fazê-la se desacostumar dele. Weston pegou o jornal de novo com um ar desapontado. 1 ano passando por isso vai me deixar grisalho antes da hora. Você está ajudando muito, George. Foi a fria resposta.
O que Glória precisa é de uma mudança de ambiente. É claro que ela não consegue esquecer Robbie aqui. Como ela poderia quando cada árvore, cada rocha a fazem lembrar dele? É de fato a situação mais absurda que já ouvi falar. Imagine uma criança definhando pela perda de um robô. Bem, atenha-se ao assunto. Qual é a mudança de ambiente que você está planejando? Vamos levá-la a Nova York. Uma cidade grande, em agosto. Você sabe como é Nova York em agosto? É insuportável. Milhões de pessoas suportam. Elas não têm um lugar como este para onde ir. Se não tivessem que ficar em Nova York, não ficariam. Bem, nós temos que fazer isso. Eu digo que devemos partir agora, ou tão logo consigamos fazer os preparativos. Em uma cidade grande, Glória encontrará interesses e amigos suficientes para animá-la e fazê-la se esquecer daquela máquina. Meu Deus! Lamentou-se a cara metade mais frágil. Aquelas calçadas escaldantes. Nós precisamos fazer isso, foi a inalterada resposta. Glória perdeu uns 2 quilos este último mês, e a saúde da minha garotinha é mais importante para mim do que o seu conforto. É uma pena que você não tenha pensado na saúde da sua garotinha antes de privá-la do robô de estimação dela, murmurou ele, mas para si mesmo. Glória mostrou sinais imediatos de melhora quando lhe contaram sobre a iminente viagem à cidade grande. Ela falava pouco sobre isso, mas, quando falava, era sempre com entusiasmo. Outra vez ela voltou a sorrir e a comer com um pouco de seu antigo apetite. A senhora Weston congratulou-se com alegria e não perdeu nenhuma oportunidade de se gabar do seu triunfo perante o marido ainda incrédulo. Está vendo, George? Ela ajuda a fazer as malas como um anjinho e tagarela como se não tivesse nenhuma preocupação na vida. É como eu lhe disse, tudo o que precisamos fazer é substituir os interesses. Foi a incrédula resposta. Espero que sim. Os arranjos iniciais se deram rapidamente. Providências foram tomadas para que a casa deles na cidade fosse preparada, e um casal foi contratado para cuidar da casa no interior. Quando chegou, enfim, o dia da viagem, Glória tinha voltado a ser a mesma de antes, e não houve nenhuma menção a Robbie. De muito bom humor, a família pegou um girotáxi rumo ao aeroporto. Weston teria preferido usar o seu giro particular, mas o veículo tinha apenas 2 lugares e não havia espaço para bagagem. E entrou no avião, que estava à espera. Venha, Glória, gritou a Sra. Weston. Guardei um lugar perto da janela para você ver a paisagem. Glória desceu alegremente pelo corredor, grudou o nariz no vidro espesso e claro e observou com atenção crescente à medida que o ronco repentino do motor ressoava no interior da aeronave. Ela era jovem demais para ficar com medo quando o chão foi se afastando como se tivessem deixado cair por um alçapão e que ela própria ficasse de repente com o dobro do seu peso normal. Mas não jovem demais para ficar muitíssimo interessada. Foi somente quando o chão se tornou uma minúscula colcha de retalhos que ela tirou o nariz do vidro e olhou para a mãe de novo. Vamos chegar logo na cidade, mamãe? Perguntou ela, esfregando o nariz gelado e observando com interesse conforme a marca de umidade que a sua respiração tinha formado na vidraça se encolhia aos poucos e desaparecia. Mais ou menos em meia hora, querida. E então, com um mínimo traço de ansiedade, perguntou à filha, você não está feliz de estarmos indo? Não acha que será muito feliz na cidade, com todos aqueles edifícios e pessoas e coisas para ver? Iremos ao Visivox todos os dias e veremos shows, e iremos ao circo e à praia e... Sim, mamãe, foi a resposta sem entusiasmo de Glória. O avião tinha passado por cima de um grupo de nuvens naquele momento, e Glória sentiu-se atraída de imediato pelo costumeiro espetáculo de ver as nuvens lá embaixo. Depois eles estavam voando em um céu limpo outra vez, e ela se virou para a mãe com um repentino e misterioso ar de um entendimento secreto. Eu sei por que estamos indo para a cidade, mamãe. Sabe? A senhora Weston estava perplexa. Por que, querida? A senhora não me contou porque queria que fosse uma surpresa, mas eu sei. Por um instante, ela ficou admirando a própria perspicácia aguçada e depois riu com alegria. Estamos indo a Nova York para encontrar Robbie, não é? Com detetives. A declaração surpreendeu George Weston, tomando um gole de água, e com resultados desastrosos. Houve um arquejo sufocado, um geyser,
e depois um acesso de tosse engasgada. Quando tudo terminou, ele estava vermelho, ensopado e muito, muito irritado. A senhora Weston manteve o autocontrole, mas quando Gloria repetiu a pergunta em um tom de voz mais ansioso, ela descobriu que seu bom humor estava acabando. Talvez, replicou ela, com acidez. Agora sente-se e fique quieta, pelo amor de Deus. Mais do que em nenhum outro momento da história, a cidade de Nova York era, em 1998, um paraíso para o turista. Os pais de Gloria perceberam isso e tiraram o máximo proveito. Por ordem direta de sua mulher, George Weston deu um jeito para que os seus negócios se resolvessem por conta própria durante mais ou menos um mês, a fim de estar livre para passar mais tempo no que ele chamava de evitar que Gloria continuasse à beira da ruína. Como o resto das coisas que Weston fazia, isso foi feito de um modo eficiente, detalhista e prático. Antes que o mês tivesse terminado, não havia nada que pudesse ser feito que não houvesse sido feito. Levaram-na ao topo do edifício Roosevelt, de pouco mais de 800 metros, para que ela observasse, admirada, a vista pontiaguda dos topos dos telhados que se confundiam à distância com os campos de Long Island e com as regiões planas de Nova Jersey. Eles visitaram os zoológicos onde Gloria viu, com um misto de espanto e emoção, um leão de verdade ao vivo. Um tanto desapontada porque os tratadores davam carne crua ao animal, em vez de seres humanos, como ela esperava, e pediu insistente e decididamente para ver a baleia. Os vários museus também receberam sua parcela de atenção, assim como os parques, as praias e o aquário. Levaram-na ao Hudson, uma excursão rio acima, a bordo de um navio a vapor que imitava o arcaísmo dos loucos anos 1920. Ela viajou à estratosfera em um passeio de exibição, em que o céu assumiu um tom roxo profundo. As estrelas surgiram e a terra enevoada abaixo parecia uma enorme tigela côncava. Ela foi levada para navegar sob as águas do estreito de Long Island em uma embarcação subaquática com paredes de vidro, onde, em um mundo verde que se balançava, estranhos e curiosos seres marinhos olhavam para ela e se afastavam de repente, retorcendo-se. Em um nível mais prosaico, a senhora Weston levava a filha a lojas de departamento, onde a menina podia se divertir em um tipo de reino encantado. Na verdade, quando o mês estava quase terminando, os Westons estavam convencidos de que haviam feito tudo o que era possível para que Gloria esquecesse, de uma vez por todas, o desaparecido Robbie, mas não tinham certeza de terem sido bem-sucedidos. O fato era que, onde quer que fosse, Gloria continuava mostrando o mais atento e concentrado interesse em todos os robôs que estavam presentes, que não importava quão emocionante fosse o espetáculo diante dela, nem quão original aos seus olhos de menina. Ela se distraía instantaneamente se, com um canto dos olhos, vislumbrasse um movimento metálico. A senhora Weston não poupou esforços para manter Gloria longe de robôs, e a questão, por fim, culminou no episódio no Museu de Ciência e Indústria, que tinha anunciado um programa especial para crianças, no qual seriam mostradas exibições de feitiçaria tecnológica adaptadas à mente infantil. Os Westons, é claro, colocaram-no na lista de imprescindíveis. Foi enquanto os Westons estavam totalmente atentos a façanhas de um poderoso eletroímã que a senhora Weston de repente se deu conta do fato de que Gloria não estava mais com ela. O pânico inicial deu lugar a uma decisão calma e, contando com a ajuda de 3 funcionários, iniciou-se uma cuidadosa busca. Entretanto, Gloria não era de andar a esmo. Para sua idade, ela era uma menina extraordinariamente determinada e decidida, plena dos genes maternos a esse respeito. Ela tinha visto uma placa enorme no 3º andar que dizia: "Siga por aqui para ver o robô falante". Tendo soletrado para si mesma e tendo notado que seus pais não pareciam querer seguir na direção certa, ela fez o óbvio. Esperando por um momento oportuno de distração deles, com calma ela se distanciou e seguiu a placa. O robô falante era um tour de force, um dispositivo nada prático que só tinha valor publicitário. A cada hora, um grupo guiado parava diante do autômato e sussurrava, de forma cautelosa, perguntas ao engenheiro responsável. Aquelas que o engenheiro julgasse adequadas aos circuitos do robô falante eram transmitidas a ele. Era bem chato. Pode ser legal saber que 14 ao quadrado é 196, que a temperatura no momento é de pouco mais de 22 graus, que a pressão do ar é de 762 milímetros de mercúrio e que o peso atômico do sódio é 23, mas as pessoas não precisavam de um robô para isso. Sobretudo,
não precisavam de uma massa desajeitada e completamente imóvel de fios e bobinas que se espalhava por quase 21 metros quadrados. Poucas pessoas se davam ao trabalho de voltar uma segunda vez, mas uma adolescente de uns 15 anos estava sentada em um banco, em silêncio, esperando para entrar pela terceira vez. Ela era a única na sala quando Glória chegou. Glória não olhou para a jovem. Naquele momento, outro ser humano era algo secundário para ela. Glória guardou sua atenção para essa coisa grande com rodas. Por um instante, ela hesitou por medo. Ele não se parecia com nenhum dos robôs que ela já tinha visto. Indecisa e com cautela, ela ergueu a voz aguda. Por favor, senhor robô. O senhor é o robô falante? Ela não tinha certeza, mas lhe parecia que um robô que falava de verdade era digno de muita cortesia. A adolescente de uns 15 anos permitiu que um olhar de intensa concentração transpassasse seu rosto magro e simples. Ela sacou um caderninho e começou a escrever em rápidos rabiscos. Ouviu-se um zumbido oleoso de engrenagens e uma voz de natureza mecânica ressoou em palavras sem sotaque nem entonação. Eu sou o robô falante. Glória olhava para ele pesarosa. Ele falava, mas o som vinha de algum lugar lá de dentro. Não havia nenhum rosto com o qual conversar. O senhor pode me ajudar, senhor robô? Perguntou ela. O robô falante fora projetado para responder perguntas, e apenas perguntas que ele poderia responder haviam sido nele programadas. Portanto, ele estava bastante seguro de suas habilidades. Eu posso ajudá-la. Obrigada, senhor robô. O senhor viu Robbie? Quem é Robbie? Ele é um robô, senhor robô. Ela ficou na ponta dos pés. Ele é mais ou menos deste tamanho, senhor robô, só que mais alto. E ele é muito legal. Ele tem cabeça, sabe? Quero dizer que o senhor não tem, mas ele tem, senhor robô. O robô falante tinha perdido a linha de raciocínio. Um robô? Sim, senhor robô. Um robô igualzinho ao senhor, mas ele não fala, é claro. E se parece com uma pessoa de verdade. Um robô como eu? Sim, senhor robô. A única resposta do robô falante foi um balbúcio irregular e algum som incoerente eventual. A generalização radical com a qual fora concebido. Isto é, sua existência não como um objeto particular, mas como um membro de um grupo genérico. Foi demais para ele. Com dedicação, ele tentou absorver o conceito e meia dúzia de bobinas se queimaram. Pequenos sinais de alerta estavam tocando. A essa altura, a adolescente de uns 15 anos saiu da sala. Ela tinha informações suficientes para o seu ensaio de Física 1 sobre aspectos práticos da robótica. Esse foi o primeiro de muitos ensaios de Susan Calvin sobre o assunto. Disfarçando cuidadosamente a impaciência, Glória ficou esperando pela resposta da máquina quando ouviu um grito de "Lá está ela!" vindo de trás, e reconheceu a voz como sendo a de sua mãe. "O que está fazendo aqui, sua menina má?" gritou a senhora Weston, sua ansiedade tornando-se raiva de imediato. "Você sabe que quase matou a sua mãe e seu pai de susto? Por que se afastou?" O engenheiro de robôs também entrou correndo, arrancando os cabelos e perguntando quem, da multidão que se reunia, tinha mexido com a máquina. "Ninguém sabe ler os avisos?" gritou ele. "Não é permitida a entrada aqui sem um funcionário. Eu só vim ver o robô falante, mamãe. Achei que ele podia saber onde Rob estava, porque os dois são robôs", disse Glória, erguendo a voz aflita e superando o som de balbúrdia. E então, como se o fato de pensar em Rob lhe trouxesse de volta uma forte lembrança, ela de repente começou a chorar um rio de lágrimas. "E eu preciso encontrar Rob, mamãe. Eu preciso." "Oh, céus! Vamos para casa, George. Isso é demais para mim", disse a Sra. Weston, depois de ter sufocado um grito. Naquela noite, o Sr. Weston esteve fora por várias horas, e na manhã seguinte, ele abordou a mulher com um ar que soava, suspeitosamente, a uma complacência presunçosa. "Tive uma ideia, Grace." "Sobre o quê?" foi a melancólica e desinteressada pergunta. "Sobre Glória. Você não vai sugerir que compremos de volta aquele robô, vai?" "Não, claro que não." "Então continue." "Posso muito bem dar ouvidos a você. Nada do que eu fiz parece ter sido bom." "Tudo bem. Eis o que estou pensando. O problema com Glória é que ela pensa em Rob como uma pessoa e não como uma máquina. É natural que ela não consiga esquecê-lo. Se nós conseguíssemos convencê-la de que Rob não era nada além de uma confusão de aço e cobre na forma de placas, e de que fios com eletricidade eram o que lhe dava vida, por quanto tempo ela sentiria saudade? É um ataque psicológico, se é que entende meu propósito."
Como planeja fazer isso? É simples. Aonde acha que eu fui ontem? Persuadi Robertson, da US Robot and Mechanical Man, a providenciar um tour completo em suas instalações amanhã. Nós três iremos, e quando tivermos terminado, Gloria estará convencida de que um robô não está vivo. A senhora Weston arregalou os olhos aos poucos e nele surgiu um brilho de algo como uma súbita admiração. Puxa, George, essa é uma boa ideia. George Weston estufou o peito. Eu só tenho boas ideias, disse ele. O Sr. Struthers era um gerente geral consciencioso e tinha uma inclinação natural a ser um pouco conversador. Portanto, a combinação resultou em um tour muito bem explicado, talvez excessivamente bem explicado, a cada passo. Todavia, a Sra. Weston não ficou entediada. Na verdade, ela o interrompeu várias vezes e implorou-lhe que repetisse suas afirmações em uma linguagem mais simples para que Gloria pudesse entender. Sob a influência dessa admiração por seus dotes narrativos, o Sr. Struthers ficou mais amigável e tornou-se ainda mais comunicativo, se é que era possível. George Weston foi quem demonstrou uma crescente impaciência. Perdoe-me, Struthers, disse ele, fazendo uma interrupção na metade de uma explicação sobre a fotocélula. Não há uma seção na fábrica onde é utilizado apenas o trabalho de robôs? Hein? Ah, sim, de fato. Ele sorriu para a Sra. Weston. Um círculo vicioso, de certa forma, robôs criando mais robôs. É claro que não estamos tornando isso uma prática generalizada. Em primeiro lugar, os sindicatos nunca permitiriam, mas podemos fabricar uns poucos robôs usando exclusivamente mão de obra robotizada, apenas como um tipo de experimento científico. Sabe? Ele deu batidinhas com um pincenê na palma da mão de modo argumentativo. O que os sindicatos não percebem, e eu digo isso como um homem que sempre simpatizou muito com o movimento operário em geral, é que o advento do robô, embora envolva algum transtorno de início, inevitavelmente... Sim, Struthers, interveio Weston, mas sobre aquela seção da fábrica da qual você está falando, nós podemos vê-la? Estou certo de que seria muito interessante. Sim, claro. O Sr. Struthers recolocou o pincenê com um movimento convulsivo e deu uma leve tossida, desconcertado. Sigam-me, por favor. Ele estava comparativamente mais quieto enquanto levava os três por um longo corredor e para o andar de baixo, descendo uma escada. Então, quando entraram em uma sala grande e bem iluminada, tomada pelo rumor de atividade metálica, as comportas se abriram e a torrente de explicações jorrou de novo. Aí estão vocês, disse ele em um tom de orgulho. Apenas robôs. 5 homens trabalham como supervisores e eles nem ficam nessa sala. Em 5 anos, ou seja, desde que iniciamos este projeto, não ocorreu nenhum acidente sequer. É claro que os robôs montados aqui são comparativamente simples, mas... A voz do gerente geral tinha se desvanecido há muito tempo, frente a um murmúrio bastante tranquilizador aos ouvidos de Gloria. O passeio todo lhe parecia tedioso e sem sentido, embora houvesse vários robôs à vista. No entanto, nenhum deles se parecia nem de longe com Robbie, e ela os examinava com visível desdém. A menina notou que não havia nenhuma pessoa no recinto. Nesse momento, seu olhar pousou em 6 ou 7 robôs que estavam muito ocupados em uma mesa circular do outro lado da sala. Seus olhos se arregalaram em incrédula surpresa. Era uma sala grande. Ela não conseguia distinguir com certeza, mas um dos robôs parecia e era. Robbie! Seu grito ecoou pelo ar, e um dos robôs ao redor da mesa titubeou e deixou cair a ferramenta que estava segurando. Gloria correu quase louca de alegria. Passando por cima de uma grade antes que seus pais pudessem impedi-la, ela pousou levemente no chão, alguns centímetros abaixo, e correu na direção de seu Robbie, com os braços estendidos e o cabelo esvoaçante. E os 3 adultos horrorizados, paralisados no lugar onde estavam, viram o que a garotinha entusiasmada não via, um trator enorme e pesado aproximando-se cegamente e com rapidez em seu trajeto fixo. Demorou milésimos de segundo para Weston voltar à razão, e esses milésimos de segundo fizeram toda a diferença, pois Gloria não poderia ser alcançada. Embora Weston tivesse soltado a grade em uma tentativa impetuosa, era obviamente impossível. O Sr. Struthers acenava como um louco aos supervisores para que parassem o trator, mas os supervisores eram apenas humanos e demoraram um tempo para agir.
Robbie foi o único que agiu de imediato e com precisão. Com pernas de metal transpondo o espaço entre ele e a sua pequena mestra, o robô precipitou-se com rapidez, vindo da direção oposta. Tudo aconteceu de uma vez. Com o movimento de um braço, Robbie pegou Glória sem diminuir nem um pouco a velocidade e, por conseguinte, fez com que ela perdesse totalmente o fôlego. Weston, sem compreender por completo tudo o que estava acontecendo, sentiu, em vez de ver, Robbie passar por ele, e parou de súbito perplexo. O trator cruzou o caminho de Glória meio segundo depois de Robbie. Continuou por mais uns 3 metros e freou, deslizando e chiando até parar de todo. Glória recuperou o fôlego, submeteu-se a uma série de abraços compulsivos da parte de seus pais e virou-se para Robbie, ansiosa. No que dizia respeito a ela, não tinha acontecido nada, a não ser o fato de ter encontrado seu amigo. Mas o semblante da Sra. Weston passou de uma expressão de alívio para uma suspeita sombria. Ela voltou-se para o marido e, apesar da aparência desgrenhada e pouco digna, conseguiu assumir um aspecto formidável. Você planejou isso, não foi? George Weston limpou o suor da testa com o lenço. Sua mão tremia um pouco, e seus lábios só conseguiram esboçar um sorriso trêmulo e excessivamente leve. Robbie não foi projetado para a engenharia e para a construção civil. Ele não poderia ter utilidade alguma para eles. Você fez com que o colocassem aqui de propósito para que Glória o encontrasse. Você sabe que fez isso, continuou o Sr. Weston com a mesma linha de pensamento. Bem, eu fiz sim, disse Weston. Mas, Grace, como eu iria saber que esse encontro seria tão violento? E Robbie salvou a vida dela. Você tem de admitir isso. Você não pode mandá-lo embora de novo. Grace Weston refletia. Ela se voltou para Glória e Robbie e os observou de modo absorto por um momento. Glória se agarrou ao pescoço do robô com tanta força que teria asfixiado qualquer criatura que não fosse de metal, e tagarelava coisas sem sentido em um frenesi quase histérico. Os braços de aço cromado de Robbie, capazes de dobrar uma barra de aço de 5 centímetros de diâmetro como se fosse um pretzel, envolviam a garotinha com delicadeza e ternura, e seus olhos tinham um brilho vermelho muito intenso. Bem, disse a Sra. Weston, enfim, acho que ele pode ficar conosco até enferrujar.